Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso está contratando Luiz Henrique, ponta direita de 23 anos, que começou no Fluminense e estava no Real Betis da Espanha. A maior contratação em termos econômicos do futebol brasileiro em toda a história. Se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem análise tática, muita informação, opinião e mais. Galera, vamos passar logo dos 48 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, Luiz Henrique estava sendo pretendido por Flamengo, Corinthians, Leipzig da Alemanha e o Botafogo está chegando para contratar o jogador. É claro, o Botafogo faz parte de uma rede multiclubes, a Eagle Football. Então tem o Botafogo, o Lyon da França, o Crystal Palace da Inglaterra, o Molenbeek da Bélgica e o John Textor como o grande acionista do Botafogo hoje, com 90% do nosso futebol. Muita gente no início entendendo que o Luiz Henrique poderia ficar no Glorioso apenas por 6 meses. Uma informação que veio do Caê Mota, que cobre o Flamengo no GE, depois do Vene Casagrande, que também tem uma ligação forte com a torcida de um dos rivais do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Mas informam Fabrício Romano, um dos maiores, se não o maior jornalista com relação a mercado de transferências no futebol mundial, Thiago Franklin e Matheus Medeiros, que o Botafogo está comprando o Luiz Henrique e que ele deve permanecer, segundo Matheus Medeiros, no Glorioso por um tempo, depois sim deve ir para o Lyon. Por quê? A holding é de fato um diferencial para que o Botafogo possa contratar atletas. E aqui eu trago um ponto, uma informação importante. O John Textor entende sim que jogadores jovens vão para a Europa e quando não dão certo até voltam ao Brasil, mas com o objetivo de um dia retornarem para o velho continente. Com o Luiz Henrique não é diferente e isso de fato entrou, galera, na negociação. Hoje eu, Fabiano, não afirmo por quanto tempo o Luiz Henrique vai permanecer no Botafogo. Mas entendo o que diz o Matheus Medeiros sobre a permanência do atleta. Creio que o Luiz Henrique fique no Botafogo durante um tempo razoável, não apenas por 6 meses. Não acredito que ele vá sair do Botafogo antes do meio do ano e claro que vou apurar cada vez mais o fato. Fabiano, maior contratação da história do futebol brasileiro, quanto o Botafogo está pagando na negociação? 20 milhões de euros, mais ou menos 106 milhões de reais na cotação atual. É o Botafogo, então, chegando junto para trazer um jogador de muita qualidade. O Luiz Henrique tem números importantes, muito interessantes, inclusive, lá no Real Betis e pode contribuir muito aqui no Glorioso Botafogo de futebol e regatas. John Textor viajou à Espanha. Ele conversou com a família e com o Luiz Henrique, com a família do jogador e com o próprio Luiz Henrique na última segunda-feira e convenceu o atleta a vir para o Botafogo. A família gostou muito também do John Textor e assim o Botafogo entrou à frente do RB Leipzig, por exemplo, para contratar. O Flamengo tinha mandado dirigente também para a negociação, para conversar com o Luiz Henrique antes do Botafogo, mas o Botafogo chegou então com a holding, com a grana e está trazendo o jogador. Vamos aguardar agora a assinatura, o anúncio, o jogador treinando no Glorioso, estreando com a nossa camisa, porque nós vimos recentemente o caso Manafá, que foi para a China. Isso não pegou bem para o Glorioso Botafogo de futebol e regatas. Mas é sim, de fato, uma contratação de impacto. Um jogador que pode contribuir muito na zona ofensiva do Fogão, atuando primordialmente na ponta direita. O Botafogo tem o Savarino, que será apresentado amanhã às 14 horas no estádio Newton Santos. Então tem o Savarino, o Luiz Henrique, o Júnior Santos. Só que o Savarino também atuou na ponta esquerda recentemente e atuou por dentro. Quem está preocupado aí com a participação do Eduardo, eu até creio que o Botafogo possa ir ao mercado buscar mais um meia
Entretanto, o Savarino também pode atuar por dentro. Podemos ter o Luiz Henrique bem, o Savarino, o Jefinho e o Tiquinho Soares. Ainda tem o Vitor Sá, a qualidade do elenco melhora bastante. Falei sobre os bons números do Luiz Henrique desde a estreia dele no Real Betis. Vamos então observar o que fez o jogador desde quando chegou à Espanha? Pois bem, galera, estou no SofaScore. Luiz Henrique, 23 anos, entre todos do Betis desde a estreia. Primeiro em assistências, 10. Primeiro em dribles certos, 107. Segundo em grandes chances criadas, 12. Segundo em duelos ganhos, isso é muito importante por conta do sistema defensivo. 322 duelos ganhos pelo Luiz Henrique desde a estreia dele no Real Betis. E terceiro em participações em gols, 14. Esteve em campo em 48% dos minutos possíveis no período. Tem tudo para ser uma baita contratação para o Botafogo. Tomara que feche realmente, assine tudo, se apresente e jogue com a camisa do Glorioso. Agora a gente espera até o último momento para entender que o jogador é nosso. O mercado está muito louco, não é só o Botafogo que passa por isso, por uma administração complicada. O Corinthians passa também por algumas situações bem inusitadas no início da temporada de 2024, mas a gente não tem nada a ver com o Corinthians. Aqui no Botafogo a gente espera a melhor gestão e os melhores jogadores. E o Luiz Henrique pode ajudar muito o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Pois é, galera, o Botafogo perdeu ontem por 1-0 para o Boa Vista, num jogo muito ruim no Campeonato Carioca. O campo horroroso, uma atuação ruim realmente de muitos jogadores. O Botafogo não conseguiu se encontrar, criou volume ofensivo, mas não teve inventividade, criatividade para entrar na área com qualidade, fazer os gols, perdeu com gol de bola aérea. O Botafogo, então, deixando o Saquarema com a derrota, mas tem jogo depois de amanhã contra o Sampaio Corrêa no estádio Newton Santos e tem que focar nisso. Só que o foco maior é na Libertadores, que para o Glorioso começará dentro de menos de um mês, dia 21 de fevereiro. Eu tenho que fazer as críticas construtivas também, mesmo com o Luiz Henrique chegando, e tomara que chegue de fato. O planejamento segue atrasado. O Botafogo precisa de lateral para o lado direito. O Botafogo precisa reforçar o meio-campo. O Botafogo precisa de um jogador para disputar de fato a posição com o Tiquinho Soares, ou pelo menos fazer uma sombra ao nosso centroavante. Precisa de algumas peças ainda visando a temporada inteira, principalmente a reta inicial da Libertadores. Mas não vou ficar nesse ioiô de falar que está tudo errado com a SAF, ou de falar que está tudo certo porque o Luiz Henrique foi contratado. Equilíbrio, galera. O Botafogo melhorou muito desde a implementação da SAF. Isso é um fato. A gente ficou realmente com aquele ranço do ano de 2023 em termos de futebol por conta do que o time fez em campo na reta final do Brasileiro. É claro que a gente quer ver a resposta positiva dentro de campo, mas a SAF está aí, vai continuar e o Botafogo vai evoluir. O Botafogo gerou um valor X, depois vou falar sobre isso, de receita em 2022. E aumentou muito essa receita em 2023. E a dívida vem diminuindo. A relação dívida-receita vai se equilibrar também. O Botafogo vai conseguir fazer mais movimentos importantes no mercado, ainda mais estando dentro de um grupo como a Eagle Football. Vamos ver, a gestão precisa melhorar sempre e muito, mas a contratação do Luiz Henrique dá bons indícios para o Fogão. Então, galera, crítica construtiva, se ainda estiver muito chateado por conta de 2023, pode dar um tempo, descansa um pouquinho do Fogão, seja surpreendido com boas notícias, não absorva tanto notícias ruins. Eu, recentemente, não fiz vídeos em alguns dias aqui no canal por alguns motivos, mas estou sempre aqui tentando, de alguma forma, trazer análise tática, informação, opinião. Ontem, por exemplo, durante o dia, eu fiz um vídeo, foi na manhã, na verdade, que saiu o vídeo, com análise tática, 2 gols do Botafogo, um desenho estabelecido pelo Thiago Nunes, muito legal. Ontem o Botafogo jogou mal, só que conseguia chegar à zona ofensiva com situações criadas pelo modelo de jogo implementado. Só que o Botafogo precisa de reforços, o Botafogo precisa também se organizar defensivamente. Isso vai passar muito pela chegada, por exemplo, de um lateral direito. Equilíbrio. Crítica construtiva, felicidade com ótimas notícias. Na correria, gravando esse vídeo aqui, muito trabalho, muita coisa acontecendo, apurando sobre o Botafogo, pensando em análise tática, trabalhando também em outras redes, TikTok, Instagram e por aí vai, mas você sempre me encontra em algum lugar. Canal Fabiano Bandeira, lá no TikTok, Fabiano Bandeira 10, no Instagram, Fabiano Bandeira 10 também, e vamos pra cima. Beleza, galera? Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu! Fui!